o que é que eu vos vou mostrar hoje? A DTLis, que é a marca que desenvolveu estes pequenos dispositivos pessoais e personalizados, foi qualificada pelo que está aqui na imagem. Eu achei interessante pôr esta imagem, a ministra da Saúde russa, que selecionou estes equipamentos como reviu vantagens terapêuticas nestes equipamentos e, portanto, associou a DTLis como uma empresa selecionada para tratar. O que é que a DTLis fez? Pegou nestas frequências terapêuticas que estão na primeira seta e dividiu-as e colocou-as em 3 dispositivos pequeninos, 3 dispositivos. O primeiro que emite frequências quadradas, um segundo frequências harmónicas e um terceiro frequências flutuantes. Isto não é confuso, é tudo muito simples, está tudo previamente programado e é super simples usar. O que é que são as frequências quadradas? Este primeiro dispositivo, que é o app, é o que eu tenho agora comigo e tenho o programa posto anti-coronavírus. Ele emite frequências nesta ordem de grandezas, do 0,1 ao 72 kHz, e foi baseado num princípio muito interessante, que foi desenvolvido há muitos anos, em 1934. Como veem, isto não é nada de novo, isto foi desenvolvido há muito tempo, há muitos anos que se usa isto. O Dr. Reif, o Dr. Volz, existem vários médicos que desenvolveram, foram pioneiros, o Dr. Morel, foram pioneiros do uso da biorressonância. O que é que o Dr. Reif fez? Ele desenvolveu um microscópio em que consegue ampliar 60.000 vezes o tamanho das partículas e percebeu que os vírus e as bactérias tinham uma frequência de ressonância muito própria. E ele percebeu também que quando fazia emitir uma frequência nesses vírus e nessas bactérias, o que acontecia é que isso se traduzia na destruição desse micro-organismo. E ele conseguiu captar essas imagens pelo microscópio. E conseguiu também determinar a taxa de oscilatória de mortalidade. Conseguiu perceber qual é a taxa que provoca a morte desses micro-organismos, com obviamente, a grande característica de manter os tecidos todos vizinhos não são afetados. Porquê? Porque não têm a mesma frequência. Quando eu emito uma determinada frequência, existe ressonância com aquilo que existe no meu corpo, que tem exatamente a mesma frequência. E se eu ponho com uma intensidade maior, o que acontece resulta então na destruição desses micro-organismos. Isto foi desenvolvido por o Dr. Reif, e depois todos os outros médicos que desenvolveram, foram pioneiros de muitos equipamentos de biorressonância. Trago-vos também aqui uma indicação em um estudo de como é que um equipamento de terapia de biorressonância pode matar parasitas e é usado para matar parasitas. Não posso deixar de falar da doutora Clark, que para mim é uma inspiração, e ela própria desenvolveu o próprio equipamento dela para destruir parasitas quando relacionou muitas giardias com cancros e percebeu que muitos doentes de cancro tinham muitos parasitas. E eu hoje continuo a confirmar, os doentes de cancro quase todos têm vírus, bactérias e parasitas. Não existe um doente de cancro que não esteja contaminado. Se nós formos ao Google Académico, podemos perceber, e se fizermos uma investigação pelo Mortal Oscillatory Rate, conseguimos entender que existem imensos estudos que nos mostram como existem equipamentos que já foram desenvolvidos e até patenteados. Os Estados Unidos têm muitos equipamentos patenteados, existem uma série deles, como equipamentos que vão anular e conseguem matar vírus, bactérias, e essencialmente sem efeito secundário, porque é uma frequência que entra no corpo, atua e é absorvida só pelaquela frequência e consegue destruir. Se nós não tivermos essa frequência dentro do nosso corpo, essa energia entra, não há ressonância e sai. Portanto, não tem risco absolutamente nenhum. São equipamentos que se trabalham há mais de 125 anos. É impossível ter mais prova do que isto. A DTLis, queria-vos apresentar tem 3 ensaios clínicos que foram publicados, foram conduzidos durante os últimos anos. Eles investigam há mais de 25 anos nesta área de desenvolvimento de equipamentos de biorressonâncias. O primeiro equipamento foi lançado
os russos desenvolvem a parte teórica e depois é a Alemanha que constrói os equipamentos e que certifica os equipamentos. Portanto, é tudo certificado pela Alemanha. Estes estudos russos foram publicados no ano passado, são 3 ensaios clínicos que mostram como é que as frequências decompõem os micro-organismos, mostra claramente. Eu trago um filme que eu acho que, não é? Esta frase já é velha, mas pronto, eu vou dizer, as imagens valem para 1000 palavras, e aqui nós temos parasitas. Foi emitido frequência do parasita e o que começa a acontecer é a história do copo de cristal. Quando eu tenho um copo e emite a mesma frequência, ao fim de algum tempo o copo rebenta. É o que acontece com os parasitas. Se quiserem ver do lado direito da imagem, nós já temos um parasita a abrir. Portanto, ele já está a ser destruído pela emissão. Não sei se estão a perceber. Já temos aqui outro. Olhem este aqui, que já está a abrir, está a morrer. Temos este aqui. Já temos, ao fim de algum tempo, alguns minutos de emissão de uma frequência igual a esta frequência, existe uma coisa que é a decomposição dos parasitas. Nós percebemos este aqui, acho que é bem claro este exemplo, estão a ver como é que ele está a destruir, ele consegue ser decomposto e morre. Uma coisa muito simples, ainda arraste, depois o nosso sistema encarregar-se-á de eliminar todos os resíduos tóxicos, porque também é importante, e nós conseguimos também com os equipamentos não só destruir, mas varrer e eliminar todas as toxicidades que ficam depois deste processo. Trago-vos aqui alguns exemplos que também são bem elucidativos, por exemplo, uma Escherichia coli, uma E. coli, muitas pessoas têm infecções urinárias por E. coli. Isto é o que acontece ao fim de 1 hora e 18 minutos, de 2 aplicações, 2 ativações do programa. Vêem a primeira imagem do lado esquerdo, antes do uso, a concentração de Escherichia coli e ao fim do uso a concentração muitíssimo inferior de colónias desta bactéria. Temos também os Staphylococcus aureus. Ao fim de 2 aplicações, de cerca de 1 hora, nós temos uma lamina aqui muito carregada de Staphylococcus aureus e depois do uso, praticamente a inexistência desta bactéria. Temos a Candida albicans, candidíases. É muito comum, especialmente não só as candidíases que se fazem notar, mas as candidíases intestinais. Temos aqui uma cândida e ao fim do uso também conseguimos ter aqui a anulação da candidíase.